Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Eu me chamo Fran. Hoje eu venho comentar com vocês uma fase muito ruim da minha vida que eu passei. Quem é mulher, eu acho que entende mais, porque quando eu, eu resolvi fazer a cirurgia, que eu tava com um mioma muito grande, aí ele já estava tomando conta do útero todo. Aí eu decidi, se é pro meu bem, eu vou tirar o útero. É pro meu bem, eu vou fazer. E eu peguei e decidi tirar. Sabe, gente, eu fiz isso, mas eu fiquei totalmente derrotada. Só eu acho realmente que só a mulher vai entender o que eu tô falando. Porque eu me senti um nada. Depois que eu fiz a cirurgia, eu quis fazer porque se é um bem para mim, eu quero. Se é algo que é para me ajudar de alguma forma, eu vou. Eu enfrento. Mas eu sofri demais. Porque eu me senti um nada. Eu fiquei totalmente derrotada. Porque o que seria da vida de uma mulher sem útero? Eu pensava várias coisas, inúmeras coisas, e tudo que eu pensava que ia ser de outra forma, nem foi tanto assim. Muito eu fiquei com medo, eu fiquei preocupada com algumas coisas, eu fiquei destruída. Quando eu vi que eu tinha que tirar o útero e eu decidi tirar, eu criei coragem e eu decidi tirar. E quando eu vi que estava tirado, eu me senti um nada. Eu pensei que eu não ia mais prestar como mulher. Eu, eu achei que eu não ia ser nada, nada mais. Tiraram uma parte importante de mim, o útero, e eu não sei explicar com palavras o que eu passei, mas foi a pior coisa da minha vida, ficar sem o útero. Você pensa que você não é mulher mais, e na verdade não é nada disso. Muitas pessoas, muitas mulheres ficam com esse medo, mas sabem de uma coisa? Se você tem que passar por isso, enfrenta, porque eu enfrentei e não é nada do que eu estava pensando, sabe? Eu fiquei pensando coisas absurdas. Olha, só para vocês terem ideia, eu pensava assim, não, tirou o útero e tal, e talvez até minha relação com meu marido vai mudar. Aí eu pensava muito sobre isso, né? Porque a gente ouve tantas coisas. Não preciso eu comentar para vocês, vocês sabem muito bem, entendem. As mulheres sabem o que as outras falam, e o que muitos se comentam, mas não é nada disso que eu estava pensando. Não aconteceu como eu tinha em mente, como eu ficava com medo. Porque o medo faz a gente criar tanto obstáculo e a gente ficar nervoso por coisas que nem sabe se vai acontecer. É isso, e eu fiquei. E eu fiquei com muito medo e eu fiquei. Depois, na cirurgia, eu fiquei com medo demais. Mas, graças a Deus, eu passei, depois que eu fiz a cirurgia, eu passei 3 meses muito bem. Graças a Deus deu tudo certo. Graças a Deus. E eu digo para vocês, meu consolo é ter Deus na minha vida. E durante esse tempo,
Meu marido ficou cuidando de mim esses 3 meses e minhas 2 filhas ainda pequenas nesse período, sabe? E deu tudo certo comigo. E não foi nada disso que eu estava pensando. Porque a gente fica na cabeça aquilo, né? Como vai ser o relacionamento da gente com o nosso marido. Vai ficar diferente, vai ficar. Mas não, sabe? Nada muda. O que tem que mudar na cabeça da gente é o medo que a gente tem. Eu enfrentei, gente, eu, eu não conversei com ninguém para dizer assim, eu vou te dar um conselho e tal. Não, foi eu decidi, eu vou. Pro meu bem, eu estava sofrendo demais, eu estava sangrando demais, o mioma estava acabando, destruindo a minha vida. E mas eu fiquei com esses medos, essas inseguranças na cabeça minha, eu fiquei. Mas eu digo para vocês, tudo é fruto da nossa cabeça. Muitas vezes a gente, depois que tem uma cirurgia, que a gente passa por coisas, a gente não fica totalmente do mesmo jeito, é claro que não. E ali foi tirado um pedaço da gente, né? Quando você passa por isso, alguma coisa semelhante assim, você já fica diferente, mas não assim para você ficar com esse medo todo, pensando que tudo acabou, que não tem mais solução, nada e tal. Eu ficava assim. Mas não é nada sobre isso. O medo fez eu criar muitas ilusões, muitos fantasmas e eu acreditava. Mas na real não é assim. Se você tem medo, você mulher, se você tem medo de passar por isso e achar que essas coisas absurdas vão acontecer, não vai, sabe? Não vai. A gente fica com medo demais de coisas. E também tem uma coisa, se alguém quer ficar do teu lado, quer permanecer do teu lado, a pessoa vai ficar, independente do modo que você esteja. E a vida é assim. Mas você tem que querer o seu bem, a gente tem que pensar isso. Embora muitas vezes a gente não pense tanto em nós, mas a gente tem que pensar. Porque eu digo isso para vocês. Muda, porque tirou uma parte de você, mas não crie tanto obstáculo, ilusões, fantasmas na cabeça, porque eu criava. Eu digo para vocês, eu criava. Fantasia é comigo. Eu penso cada uma que eu penso e graças a Deus deu tudo certo. E eu pensava muita besteira, mas não era como eu pensava.